Olá, gente boa. Vamos então para nosso oitavo encontro, oitava aula, nosso disco 8, uma abreviação das palavras de discipulado continuado. Vale lembrar que o discipulado continuado é um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão, em Mateus 28, versículo 19 e 20, motivado pelo grande mandamento, registrado em Mateus 22, versículos 37 ao 40. E lembremos também que as pessoas que precisamos alcançar são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas. Enfatizamos que o discipulado continuado até o presente momento é sustentado por 4 pilares: grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. É dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia, constituído de 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. Dependente de 4 fatores críticos de sucesso: amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Aprendemos que o discipulado continuado existe 4 ferramentas básicas, que são pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2, a fim de aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando, faixa 1, acolhendo, faixa 2, acompanhando, faixa 3 e ajudando pessoas, faixa 4. Pensaremos a respeito de pré-evangelismo, a primeira parte da faixa 1. Primeira parte, pré-evangelismo. Faixa 1, alcançar perdidos, pescaria. Base bíblica. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhá-los. Repetindo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 e 21, na Bíblia, na linguagem de hoje. Relacionamento com pessoas na faixa 1, estágio alcançar. Pré-evangelismo é a construção de pontes, reduzindo obstáculos e travando novos relacionamentos. Faz-se uso de várias atividades com objetivo definido. Frente de quintal, um programa que, ao mesmo tempo em que oferece um culto no lar, é um culto externo com panfletagem. É um modo de anunciar Jesus e dizer que é uma igreja pronta para receber nosso convite. Futebol evangelístico, um lazer que faz a ponte entre não cristãos e a igreja, com carro de som, faixas, panfletos, etc. Pode ser um torneio, um campeonato promovido pela igreja ou com a participação de um time composto por membros da igreja. Tela crente, filmes que podem ser exibidos uma vez ao mês, com fins evangelísticos. Lista de oração intercessória, nomes das pessoas que o pescador quer alcançar. Relacionamentos com amigos de novos crentes. Além de conhecer o contexto de nossos novos irmãos, temos a chance de fazer novos discípulos. Telefonema aos visitantes. Além de reduzir obstáculos, provoca novos relacionamentos com aqueles que nos visitam, demonstrando que a igreja valorizou sua visita. Visita aos visitantes. Assim como o telefonema, esta ação dá ao gesto um toque pessoal. Convite para as nossas reuniões. Tanto para alguém que nos é próximo, quanto para um estranho, nas dependências da igreja ou fora dela, esta ação pode surtir um efeito positivo, estimulando a frequência ao culto ou a alguma reunião específica. Jovens, homens, mulheres, crianças, etc.
E isso pode acontecer por meio de panfletagem, carro de som e faixas na porta de casa. Que tal você conversar com um irmão ao seu lado sobre o que você tem feito acerca do discipulado continuado? Que tal você perguntar como esse irmão está se sentindo nesse empenho que a gente está tendo? Tarefa para casa. Convide pelo menos uma pessoa para o culto. Convide alguém para assistir um filme evangélico com você. Ligue para um visitante. Ofereça sua casa para um frente de quintal. Continue memorizando os versículos da Estrada Romana. Estrada Romana. Posso compartilhar como vi na Bíblia que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que ninguém é perfeito. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Pense, por exemplo, no limoeiro. Se você quiser que ele produza laranjas, você não tem como ter bom resultado, porque o limoeiro produz limões. Para ele produzir laranja, ele teria que ser transformado de limoeiro para laranjeira. Caso contrário, você pode até pendurar algumas laranjas lá, mas vão ser laranjas mortas. É como, por exemplo, alguém que quer transformar o seu porco num cachorro. Você pode dar banho nele, passar talco, colocar coleira, você pode chamá-lo de totó, pode colocá-lo dentro de casa, mas isso não vai fazer dele um porco. Porque para ele ser um porco, ele teria que ter a sua natureza transformada. E a natureza do porco, ela é uma natureza suína, não canina, certo? Então, se nós, por exemplo, observarmos a respeito do texto seguinte, Romanos 3,23, fica claro que nós somos pecadores, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pensemos, por exemplo, se você tivesse cometido apenas 3 pecados por dia. 3 pecados por dia. 21 pecados por semana. 90 pecados por mês. 1.080 pecados por ano. Arredondando para 1.000, quantos 1.000 pecados você teria cometido? O quanto você ofendeu a Deus com os pecados cometidos? Entende? Eu estou aqui dia 8 de março com 46 anos de idade. Seriam 46.000 pecados ofendendo a santidade de Deus. E observe que mesmo a gente querendo fazer coisa certa, nem sempre vai para frente. Por quê? Porque suponhamos que você vai fazer uma omelete com um ovo bom e um ovo podre. Vai ficar gostoso? Com 2 ovos bons e um podre, vai ficar gostoso? Não. Assim também é com a gente. A gente faz muita coisa boa, mas às vezes são coisas boas com más intenções. Ou às vezes são coisas ruins com boas intenções. Claro que também podemos fazer coisas ruins com más intenções. Então, diante de tudo isso, eu não sei se dá para perceber que a cada passo para frente que a gente dá vários para trás. Então, não tem como ter certeza da vida eterna sendo pecador, sem ser transformado, sem que Deus faça alguma coisa para nos ajudar a ter essa vida eterna. Romanos 5,12 diz que nós herdamos a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É claro que talvez você pense, mas como é que Deus vai condenar a gente? O que a gente tem a ver com o tal do Adão lá? É bom lembrar que o homem peca porque é pecador. E ele é pecador porque peca. Então ele tem tanto um problema essencial como um problema decisional. E vamos pensar, por exemplo, num aborto espontâneo. Aquela mãe que cuidou do filho na sua gestação durante meses, por um motivo que tornou incompatível o desenvolvimento do feto até o nascimento, aconteceu um aborto espontâneo. Essa mulher não deixou de amar essa criança. Ela preparou casa, chá de bebê, pintou quarto, fez um monte de coisa
mas algo que tornou impossível o continuar da vida daquele bebê dentro daquele ventre, fez com que houvesse um aborto espontâneo. Assim acontece com a gente por causa do pecado. O pecado fez separação entre nós e Deus, certo? Então, não tinha como o ser humano caído, pecador, continuar em harmonia com o Deus Santo. Então, houve uma separação por causa do pecado do homem, certo? E é bom lembrar também o seguinte: suponhamos que eu tivesse roubado, assaltado o seu banco e as câmeras me flagraram, eu fui preso, testemunhas oculares, tudo indica, não tem como negar que eu seja culpado. E aí eu assumo, meritíssimo, eu sou culpado, é verdade, mas se o senhor me der uma chance, eu nunca mais vou roubar. O juiz seria justo se me soltasse? Não. E não será mais justo, não fará mais justiça do que o juiz humano, o juiz de toda a terra, o soberano juiz, dono de tudo. Então, essa consciência me faz o quê? Eu preciso de um Salvador. Eu não tenho como ter certeza da vida eterna sem um Salvador, porque eu herdei a morte. Não sou perfeito, sou pecador. Romanos 5,8 deixa muito claro que Cristo morreu por nós. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aí, suponhamos que de repente você esteja, com um livro de registro de pecados. E eu, com os meus 46 mil pecados registrados nesse livro, sou impedido de receber a luz de Deus sobre mim. E quando Cristo leva sobre si os meus pecados, ele leva sobre si a ira de Deus para cima dele, e eu fico livre da ira de Deus sobre mim. E a luz de Deus passa a resplandecer sobre a minha vida. Então, Cristo ter morrido por mim faz uma diferença incrível para eu ter certeza da vida eterna. Eu não tenho certeza da vida eterna porque eu sou um cara legal. Eu não tenho certeza da vida eterna porque eu sou bonzinho. Eu tenho certeza da vida eterna porque a ira de Deus contra todos os meus pecados, por mais asquerosos que eles sejam, a ira de Deus que estava sobre mim foi para sobre Jesus, naquele sacrifício na cruz do Calvário, certo? E eu, como um mendigo faz, eu apenas estendo a mão para receber. O mendigo não tem mérito. Ele apenas assume a sua condição. Então eu não tenho como conquistar a vida eterna, mas eu posso assumir a minha condição de necessitado e de incapaz de receber a vida eterna e apenas estender a mão. Apenas isso. Por quê? Porque, de acordo com Romanos 6,23, a vida eterna é um presente. A Bíblia diz que o salário do pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante disso, pense num presente caro de um amigo seu. Imagine que, de repente, um amigo seu vai lhe dar uma cobertura na zona norte, na zona nobre, de uma cidade que você conhece do Brasil. E nesse contexto você vai e, peraí, eu vou ajudar você, deixa eu pegar aqui, olha, esses milhões que você gastou, eu tenho aqui R$1, R$1,50, R$1,75 para ajudar a pagar esses milhões aí que você gastou na compra dessa cobertura. Pensa comigo, primeiro que eu não tenho como pagar, então isso é um insulto. E se eu tivesse como pagar, não seria presente, certo? E quantas vezes as pessoas elas querem se gabar de que elas vão para o céu porque elas não xingaram palavrão, elas não bateram na mãe, elas não chutaram o cachorro. E assim, em vez de elas entenderem que elas sim devem viver corretamente. Mas o fato de elas viverem corretamente, lembra do ovo bom e do ovo podre, não significa que elas vão agradar a Deus perfeitamente.
Deus é perfeito e o seu padrão é perfeição. Fora disso, ele não tem o culpado por inocente, certo? Continuando aqui, se ninguém é perfeito, somos pecadores, herdamos a morte, Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna que é um presente, o que fazer então? Romanos capítulo 10, versículo 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar, é pedir ajuda, é pedir socorro. Assim como um vizinho faz de madrugada pedindo para o outro vizinho levá-lo ao médico, levar ao hospital, levar à emergência. Ou quando ligamos para chamar uma viatura da polícia diante de algum perigo. Ou quando a gente bate na porta de alguém para pedir um copo de açúcar, um copo de óleo, você está clamando, você está pedindo, você está em busca de um socorro, certo? E nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quando fazemos isso, você, por exemplo, está vendo que eu estou sentado na poltrona do automóvel. Logo, eu não estou forçando as minhas pernas, eu estou descansando sobre o assento do banco. Eu não estou descansando nas forças da minha perna, até porque eu não aguentaria fazer uma cadeira isométrica durante muito tempo, certo? E diante de tudo isso que nós falamos, como fazer para ter certeza do presente da vida eterna? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz para nós que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Diante de uma situação como essa, o que nós podemos fazer? Nós podemos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando e admitirmos que somos pecadores, que precisamos da ajuda de Deus, que precisamos da sua misericórdia sobre as nossas vidas e admitirmos que sem Ele nós não temos como prosseguir, nós não temos como seguir no caminho da vida eterna, no caminho da salvação. E diante disso, você está pronto para entregar a sua vida, para entregar-se a Jesus Cristo e pedir-lhe que entre em sua vida agora mesmo, como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida? Então, que você possa estar orando comigo. Senhor Deus, eu sei que sou pecador. Sei que Jesus Cristo é meu único Salvador e convido Jesus para entrar em minha vida. Entrego minha vida a Jesus e o recebo como meu único Salvador. Amém? E gostaria de receber visitas para saber mais a respeito da sua decisão de receber Jesus Cristo como mediador, Salvador e Senhor? Então, que você possa estar pensando nisso quanto ao seguimento de Jesus, discipular pessoas, ser discipulado por elas no caminho da vida eterna. Paz. Até o próximo encontro.